Bom, a paz do Senhor, bom dia. Nós hoje vamos fazer o propósito de número 12, né? O 12º dia do nosso propósito. Mas eu quero começar com uma oração. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esse momento que o Senhor nos proporciona. Obrigado pela graça do Senhor sobre cada um de nós. Abençoa aqueles que estão nesse propósito conosco, Senhor. E nos ajuda, em nome de Jesus, amém. Nós estamos fazendo um propósito de 40 dias, que é um propósito baseado no livro do pastor Rick Warren, Uma Vida com Propósitos. Hoje é o 12º dia. Desenvolvendo a amizade com Deus. Provérbios, capítulo de número 3, versículo 32 diz: Ele oferece a sua amizade ao justo. Tiago, capítulo 4, versículo 8 diz: Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Você está tão perto de Deus quanto escolher estar. A exemplo de qualquer amizade, você deve se esforçar para desenvolver sua amizade com Deus. Isso não acontecerá por acidente. É necessário querer, é necessário ter tempo, é necessário ter energia. Se você deseja um vínculo mais profundo e íntimo com Deus, deve aprender a partilhar de forma honesta com Ele os seus sentimentos. Ter confiança quando Ele lhe pedir para fazer algo, aprender a se importar com aquilo com que Ele se importa e desejar sua amizade mais do que qualquer outra coisa. Deve optar por ser sincero com Deus. O primeiro elemento fundamental de uma amizade, você deve ter um amigo também, e o primeiro elemento fundamental de uma amizade mais profunda com Deus é ser absolutamente sincero. Você é sincero? Eu sou sincero com a amizade que eu tenho com Deus? A respeito de independentemente de suas falhas. Independentemente de suas falhas. Deus não espera que você seja perfeito. Claro que não. Mas, embora Ele não espere que a gente seja perfeito, Ele insiste que você seja absolutamente sincero. Nenhum dos amigos de Deus que aparecem na Bíblia era perfeito. Ninguém era perfeito. Se a perfeição fosse um requisito para a amizade com Deus, jamais poderíamos ser seus amigos. Felizmente, em virtude da graça de Deus, Jesus ainda é amigo de pecadores e come com esses pecadores. Na Bíblia, os amigos de Deus foram sinceros sobre seus sentimentos, frequentemente reclamando, criticando, acusando e discutindo com seu Criador. Deus, entretanto, não precisa se aborrecer com sua franqueza. Na verdade, ele incentivava a franqueza dos seus. Tanto que o próprio Jesus disse que os fariseus faziam discursos vazios, porque não havia sinceridade de coração. Deus permitiu que Abraão o questionasse, desafiasse a respeito da destruição de Sodoma. Abraão importunou a Deus sobre o que seria necessário para poupar a cidade, negociando desde 50 até chegar a somente 10 pessoas justas. Deus também escutou pacientemente a Davi. As muitas acusações de injustiça, traição, abandono. Deus não destruiu Jeremias quando ele reclamou. Deus não tem interesse, ou Deus não faz aquilo que nós pensamos que Ele faz quando nós somos sinceros diante dEle, de forma alguma. Quando Jeremias disse que era apenas uma criança e que havia sido enganado, Deus não disse para Jeremias e o acusou. Não, Deus o fortaleceu. Jó pôde expressar sua amargura durante a provação. E no final, Deus defendeu Jó por ser sincero e repreendeu os amigos de Jó por serem falsos. Olha só que interessante. Deus lhes disse: vocês não foram sinceros comigo a meu respeito, não da forma como Jó foi sincero. Jó agora orava por eles e através da oração de Jó, da oração sincera de Jó, Deus virou seu cativeiro. Em um estupendo exemplo de amizade sincera, Deus expressou com sinceridade sua absoluta repugnância pela desobediência de Israel.
Ele disse a Moisés que manteria a promessa de dar aos israelitas a terra prometida, mas não daria mais nenhum passo com eles no deserto. Deus estava saturado com Israel e interessante que ele disse a Moisés exatamente o que ele sentia, o modo como ele se sentia com relação a Israel. O quanto Israel provocava desgosto no coração de Deus. Moisés, falando como um amigo de Deus, respondeu de forma igualmente sincera: conduza este povo, mas não permite saber quem enviarás comigo. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos. Lembra-te de que esta nação é teu povo. Se não fores conosco, não nos envie. Como se saberá que eu sou teu povo? Podemos contar com seu favor e nos acompanhares? O Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agraciado de você e conheço você pelo nome. Deus pode lidar com esse tipo de franqueza a toda prova da parte de você ou da minha parte. Deus pode lidar com a nossa franqueza. O que Ele pode esperar de mim, de você? Sem dúvida Ele pode. A verdadeira amizade edificada sobre a transparência. Você já deve ter sido decepcionado ou decepcionada por alguém que disse ser seu amigo e estava numa rodinha e quando você chegou, todos olharam para você e você percebeu que o assunto da rodinha era você. E então, a amizade foi quebrada. Aquele vínculo de confiança, ela foi quebrada, a transparência foi quebrada. O que poderia parecer audácia, Deus vê como autenticidade. Deus escuta as palavras exaltadas de seus amigos. Ele se aborrece com as frases feitas, religiosas e previsíveis. Para ser amigo de Deus, você deve ser sincero com Ele e dividir seus verdadeiros sentimentos e não o que você pensa que deveria sentir ou dizer. É provável que você precise confessar alguma raiva ou algum ressentimento escondido na sua vida, nas quais você se sentiu enganado ou decepcionado, até que tenhamos amadurecido o suficiente para compreender que Deus usa todas as coisas para o nosso bem. Abrigamos sentimentos com relação a Deus por causa da nossa aparência, formação, orações não respondidas, mágoas do passado e outras coisas que mudaríamos se fôssemos Deus. As pessoas frequentemente culpam a Deus por mágoas provocadas por outras. Isto cria o que William Bach chama de seus problemas ocultos com Deus. A amargura é a maior de todas as barreiras para a amizade com Deus. Por isso, porque eu iria querer ser amigo de Deus se Ele permitiu isso? O antídoto, é claro, é atinar que Deus sempre age no seu melhor interesse, mesmo quando é doloroso e você não compreende. Mas liberar-se de seus ressentimentos e revelar seus sentimentos é o primeiro passo para a cura. Do mesmo modo que tantas pessoas na Bíblia, diga a Deus exatamente como se sente. Para nos instruir na honestidade sincera, Deus nos deu um livro chamado Salmos, um manual de adoração, cheio de discursos descontrolados, delírios, dúvidas, medos, ressentimentos e sofrimentos intensos combinados com ações de graças. Lembra dos Salmos? Esperei com paciência no Senhor, Salmo 40. Salmo 70, apressa-te, Senhor, em meu auxílio. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Enquanto ocultei os meus pecados, os meus ossos apodreceram dentro de mim. Então são salmos que mostram realmente o coração do homem, o que esse homem está sentindo. Mas os salmos também são louvores e declarações de fé. Como acabei de dizer, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ou elevo os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Quando você lê as confissões emocionadas de Davi e de outros, percebe que Deus quer que você o adore, sem reter absolutamente nada do que sente. Você pode orar como Davi. Derramo diante dele as minhas queixas e conto-lhe todos os meus aborrecimentos. Estou abatido,
A minha alma se abate dentro de mim. É animador saber que todos os amigos íntimos de Deus, Moisés, Davi, Abraão, Jó e outros tiveram acessos de dúvidas, mas em vez de mascarar seus receios com frases feitas, eles os expressaram sincera, aberta e publicamente. Exprimir as dúvidas às vezes é o primeiro passo em direção ao próximo nível de intimidade com Deus. Devo optar por obedecer a Deus na fé. Nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Todas as vezes que você confia na sabedoria de Deus e faz tudo o que Ele diz, mesmo sem compreender, você aprofunda sua amizade com Ele. Normalmente não consideramos a obediência como uma característica de amizade. Ela é reservada para o relacionamento com pai, chefe ou oficial superior. Não um amigo. Entretanto, Jesus deixou claro que a obediência é uma condição para obter intimidade com Deus. Ele diz: vocês serão os meus amigos se fizerem o que eu estou mandando, o que eu estou ordenando. No último capítulo desse livro, ele assina a palavra usada por Jesus quando nos chamou de amigos. Poderia se referir no capítulo anterior, quando ele falou sobre a palavra Jesus, ele sinalizou, o pastor Rick Warren, a respeito de como os discípulos, Jesus fez questão que os discípulos o chamassem de amigos, de amigo. Poderia se referir a amigos do rei ou de uma corte, nós falamos lá. Embora esses companheiros íntimos tivessem privilégios especiais, eles ainda estavam sujeitos ao rei e tinham de obedecer às suas ordens. Somos amigos de Deus, mas não somos iguais a Deus. Ele é nosso amado líder. Ele é o nosso amado líder e nós o seguimos porque o amamos. Obedecemos a Deus não por obrigação, medo ou imposição, mas porque o amamos e confiamos que Ele sabe o que é melhor para nós. Queremos seguir a Cristo em virtude de gratidão, o que sentimos por tudo que Ele nos fez. O quanto mais de perto nós o seguimos, mais intensa se torna a nossa amizade. Os incrédulos normalmente pensam que os cristãos obedecem por obrigação, culpa, medo de ser punidos, mas não é nada disso. Nós seguimos a Deus exatamente pelo oposto a tudo isso, porque o amor lançou fora um medo que nós tínhamos. E agora nós seguimos a Deus porque nós o amamos. É o chamado amor verdadeiro. Por termos sido perdoados e libertos, obedecemos por amor. E nossa obediência nos traz grande alegria. Jesus disse: como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido os mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Alegria completa. Repare, Jesus espera que façamos somente o que Ele fez com o Pai. Seu relacionamento com o Pai é um modelo para nosso relacionamento com Ele. Jesus fez tudo o que o Pai pediu para que Ele fizesse graças, para que Ele desse graças ao seu amor. A verdadeira amizade não é indolente. Eu fico lá parado. A verdadeira amizade, ela age. Quando Jesus nos pede que amemos aos outros, ajudemos os necessitados, dividimos nossos recursos, conservemos nossa vida limpa, perdoemos e levemos outros a Ele, o amor nos estimula a obedecer imediatamente. É o amor que nos estimula a fazer. Somos frequentemente desafiados a fazer grandes coisas para Deus. Na realidade, Deus fica mais satisfeito quando fazemos pequenas coisas para Ele por amor. Elas podem passar despercebidas de outras pessoas, mas Deus as observa e considera como um ato de adoração. Coisas que para você ou para outra pessoa são pequenas demais, mas se você fez por amor a Deus, elas são consideradas uma a uma pelo Criador. Grandes oportunidades podem acontecer uma única vez durante toda a vida, mas pequenas oportunidades nos cercam todos os dias. Mesmo por um simples ato, como dizer a verdade, ser gentil, animar os outros, trazemos um sorriso à face de Deus. Deus guarda simples atos de obediência como se fosse um tesouro, mais do que orações, louvores ou ofertas. A Bíblia diz:
O que agrada mais ao Senhor, holocaustos e sacrifícios de obediência à sua voz? Não, é melhor obedecer do que sacrificar. Jesus iniciou seu ministério público com a idade de 30 anos, ao ser batizado por João. Naquele momento, Deus falou do céu: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, ou em quem estou plenamente satisfeito." O que Jesus vinha fazendo durante 30 anos que agradava tanto a Deus? A Bíblia não diz nada sobre esses anos desconhecidos, com exceção de uma única frase em Lucas 2:51. Então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. 30 anos agradando a Deus foram resumidos em 3 palavras: era-lhes obediente. Devo optar por valorizar o que Deus valoriza. É isso que os amigos fazem. Importam-se com o que é importante para outra pessoa. Quanto mais você e eu nos tornamos amigos de Deus, mais nos importamos com as coisas com as quais Ele se importa. Sofre com as coisas porque Ele sofre e se alegra com as coisas que lhe dão prazer. Paulo é o melhor exemplo disso. As prioridades de Deus eram suas prioridades e os desejos de Deus eram seus. O que me deixa tão transtornado é preocupar-me tanto com vocês. Esse é o zelo de Deus que queima dentro de mim, disse Davi. Paulo disse, mas Davi se sentia da mesma forma. O zelo pela tua casa me devora, me consome. Os insultos daqueles que te insultam caem sobre mim. O que importa mais para Deus? A redenção do seu povo. Ele quer que todos os seus filhos perdidos sejam achados. Esse é o único motivo pelo qual Jesus veio à terra. A coisa mais preciosa ao coração de Deus foi a morte de Jesus. A segunda coisa mais preciosa é quando seus filhos comunicam essas novas a outras pessoas. Para ser amigo de Deus, você deve se interessar por todas as pessoas ao seu redor com as quais Deus se importa. Amigos de Deus contam aos seus amigos a respeito de Deus. Mais do que qualquer outra coisa, devo desejar ser amigo de Deus. Os Salmos estão cheios de exemplos desse desejo. Davi, acima de tudo, desejou apaixonadamente conhecer a Deus. Ele usou palavras como anelo, anseio, sede, fome, como a corça anseia pelas águas, assim a minha alma tem sede de ti. Ele almeja Deus. Ele disse, há uma coisa que realmente desejo do Senhor, o privilégio de viver durante toda a minha vida na sua presença e para descobrir a cada dia um pouco mais da sua parte e o seu amor. Em outro salmo ele disse, o teu amor é melhor do que a vida. O desejo de Jacó pelas bênçãos de Deus na sua vida era tão intenso que ele lutou durante toda a noite com Deus, dizendo, não te deixarei ir, se não me abençoares. A parte mais maravilhosa dessa história é que Deus, que é todo-poderoso, deixou Jacó vencer. Deus não fica ofendido quando lutamos com Ele. Lutou com Deus e prevaleceu. Porque lutar exige contato pessoal e nos traz mais para perto dele. Lutar também é uma atitude apaixonada e Deus gosta quando estamos nessas condições intensamente amando a Ele. Paulo foi outro homem que amou a Deus intensamente por sua amizade com Deus. Nada era mais importante. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Era a sua prioridade, objeto de sua total concentração e, o mais importante, objeto de sua vida. Esse é o motivo pelo qual Deus usou Paulo de forma tão grandiosa. Há uma versão da palavra de Deus que chama a versão ampliada. Exprime a força da paixão e do amor de Paulo por Deus. Meu firme propósito é que eu possa conhecê-lo. Que eu possa conhecê-lo cada vez mais profundo e intimamente, percebendo, reconhecendo e compreendendo as maravilhas de sua pessoa com mais clareza e intensidade. A verdade é, você está tão perto de Deus quanto escolhe estar. A amizade íntima com Deus é uma escolha, não um fato fortuito. Você deve buscá-la intencionalmente. Você realmente a quer mais do que qualquer coisa? Qual a importância disso para você? Vale a pena desistir de outras coisas por causa dela? Ela vale o esforço de desenvolver os hábitos e habilidades necessárias? Você pode ter amado a Deus no passado, mas perdeu aquele desejo.
Esse foi o problema dos cristãos de Laodiceia. Esse foi o problema dos cristãos de Éfeso, que perderam o primeiro amor. Faziam todas as coisas corretamente, mas por obrigação e não por amor. Se você estivesse passando por abalos espirituais, não se surpreenda quando Deus permitir sofrimento na sua vida. O sofrimento é o combustível da paixão. Ele nos dá energia com tal intensidade que transforma o que normalmente não possuímos. C.S. Lewis disse: o sofrimento é o megafone de Deus. O sofrimento é o megafone de Deus. É a forma de Deus nos sacudir da letargia espiritual. Os nossos problemas não são uma punição, são chamados de despertamento de um Deus amoroso. Deus não perdeu o controle. Deus faz de tudo para que a nossa comunhão com Ele retorne, ela volte a uma forma, não há uma receita de bolo. É rendição. É dizer, começando, pedindo para Deus que Ele revigore o seu amor e amizade por Ele. Querido Deus, querido Jesus, mais do que qualquer outra coisa, eu quero conhecê-lo intimamente. Deus disse aos cativos da Babilônia: se vocês seriamente me buscarem e me quiserem mais do que todas as coisas, garanto que não ficarei desapontado. Vocês me encontrarão quando me buscarem de todo o vosso coração. Seu relacionamento mais importante. Não há nada, absolutamente nada mais importante do que desenvolver uma amizade com Deus. Esse é o relacionamento que durará para sempre. Paulo disse a Timóteo: algumas dessas pessoas perderam a coisa mais importante da vida. Elas não conhecem a Deus. Você perdeu a coisa mais importante da sua vida? Você pode fazer algo a respeito disso a partir de agora. Lembre-se, a escolha é sua. Você está tão perto de Deus quanto escolher estar. Nesse 12º dia, nós temos que pensar novamente sobre o nosso propósito. Um tema para reflexão. Estou tão perto de Deus quanto escolhi estar? Um versículo para memorizar. Tiago 4:8. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Uma pergunta para meditar. Quais escolhas práticas eu farei hoje para me aproximar mais de Deus? É isso. Esse foi o nosso 12º dia. Você está acompanhando? Fique comigo. Daqui a pouco a gente posta o próximo vídeo, que será o nosso 13º dia, que terá como título A Adoração que Agrada a Deus. Mas fique com esse desafio do 12º dia. Deus abençoe a sua vida. Eu estou gravando esse vídeo agora no início da manhã, madrugadinha ainda. Né? Alguém olha e fala assim, mas nossa, já essa hora, já, né? Um vídeo, a igreja nossa ao vivo? Sim, eu estou gravando esse vídeo nesse momento, porque nós precisamos começar logo cedo, entregando a nossa vida e a nossa mente completamente ao Deus Todo-Poderoso. Que você tenha um excelente dia, Deus te abençoe, em nome de Jesus.